Eu sei. Você tem uma vida dura, você tá cansado de ouvir um monte de gente alienada falar que só não é rico quem não quer, no fone, dentro do ônibus, faltando 2h40 pra você chegar num emprego que você odeia. Você já fica na defensiva, esperando a pessoa falar coisas que não encaixam com o que você conhece da vida, pra ir no comentário falar, ai, que nojo de gente que vive numa bolha elitista. Mas sossega o coração, porque eu não vou falar que nenhuma pobreza resiste a 14 horas de trabalho por dia, igual aquele cara sem noção falou outro dia. Eu quero nesse vídeo que você entenda como esse sentimento de que você não tem opção, de que não dá pra mudar, de que você não tem saída, vai fazer você ter um burnout incapacitante. Não é praga, é um fato. Eu quero que você entenda que você merece mais da vida, e eu quero que você entenda que merecer mais da vida não é ter uma Ferrari e ser vizinho do Neymar. É você não ter um emprego que tire a sua dignidade todo dia, que faça você enterrar os seus sonhos ou até esquecer quais são os seus sonhos. Então abre a sua mente, abre seu coração, que a gente vai olhar as coisas por um ângulo diferente, que você pode resistir um pouco, porque você tá cansado de ouvir groselha, mas vai fazer sentido. E se não fizer, você dá um dislike, fala mal de mim e continua vivendo a sua vida para pagar boleto. Antes de mais nada, meu nome é Roberta Caruzzi, esse é o Burnoutados S.A. e aqui a gente aprende a identificar, tratar e sair de um burnout. Bora ser feliz? Que você merece mais do que ficar aí nesse estresse crônico. Primeiro, vamos entender o que é um emprego tóxico? O emprego tóxico é aquele lugar em que você é exposto a uma sobrecarga de trabalho e a um ambiente hostil. Sobrecarga de trabalho é uma jornada longa, somada com um deslocamento complicado, mensagens fora do horário do expediente, e um ambiente hostil é um ambiente com assédio, que tira sua dignidade, que humilha, que desrespeita. O jeito mais fácil de você entender se o seu emprego é tóxico não é você olhando as coisas como são lá. Não é você ficar prestando atenção, tentando decodificar se lá eles estão incitando a competição individual, se tem microgerenciamento, se eles estão isolando ou subaproveitando alguém, acumulando cargos numa pessoa só. O melhor jeito de você entender se aquele ambiente em que você trabalha é ruim é você prestando atenção em como você se sente lá, ou indo pra lá, ou voltando de lá, ou pensando que você vai ter que ir pra lá. Como você se sente? Angustiado? Deprimido? Desmotivado? Negligenciado? Ansioso? Você deita pra dormir e fica na mente repassando tudo que fez você se sentir inseguro, com vergonha, injustiçado? Ou o que você vai ter que entregar, fazer, resolver no dia seguinte? Se sim, este é um ambiente hostil. Ou é um ambiente hostil pra você, porque um ambiente de trabalho, uma empresa, ela é feita de pessoas. E muitas pessoas acham um ambiente que adoece você ou adoece a mim excelente, acham ótimo. Elas são psicopatas? Sei lá, não importa. O que importa aqui é como você se sente a respeito desse trabalho. Se aquilo te faz mal, é um ambiente hostil para você. Vamos pensar aqui numa coisa. O que faz com que a gente tenha um burnout? É a soma de 3 fatores. Uma sobrecarga alta, um ambiente hostil e uma inabilidade emocional nossa de viver no inferno que é estar constantemente sob uma sobrecarga alta num ambiente hostil que nos faz mal e no qual a gente não consegue entender qual seria a saída para mudar a nossa situação. Sobrecarga alta, ambiente hostil e inabilidade emocional de viver no inferno. Beleza. Então, o emprego tóxico sempre vai te proporcionar os 2 primeiros, sobrecarga alta e ambiente hostil. É você exausto e inserido num ambiente que te faz mal também mentalmente, sempre com medo, sentindo culpa, frustrado e sem autonomia, que é o que geralmente acontece. Tá, e o terceiro? E a inabilidade emocional de viver no inferno? A inabilidade emocional é o que faz a gente ficar nesse lugar, achando que não tem saída. Vamos entender isso porque essa é a parte mais cabeluda, tá? Respira, relaxa, abre o coração, vamos lá. Quando a gente é criança, nossa casa é o ambiente em que a gente aprende quem a gente é. A gente aprende com quem a gente pode contar, é um ambiente em que a gente aprende se a gente é bom, se a gente é capaz, se a gente é inteligente, se a gente é bonito, sei lá. O ambiente em que a gente nasce e cresce quando pequeno é o ambiente
que vai nos ensinar quem nós somos, ok? A percepção de quem a gente é vem deste ambiente em que a gente foi criado. E quando, por qualquer motivo, presta atenção aqui em mim, quando, por qualquer motivo, a gente aprende, seja por ignorância dos adultos que cuidam da gente, seja por um excesso de amor desses adultos que querem nos proteger, quando a gente aprende que não é bom o suficiente, a gente cresce sem ter consciência da nossa força, da nossa potência, do nosso valor e do nosso merecimento. Nós nos tornamos adultos que precisam da aprovação dos outros, porque a gente não consegue reconhecer essas coisas em nós. Então a gente precisa que os outros falem que a gente tem valor, que os outros falem que a gente merece coisas boas da vida, que os outros falem que nós somos capazes, etc. Então, sem que a gente se dê conta, a gente vai se dedicar, quando adultos, a agradar todo mundo, para ter essa validação de que a gente é bom, capaz, forte, bacana, que a gente não teve quando era criança, que a gente não tem em nós, porque não aprendemos isso. E tem uma outra coisa maluca que a gente faz sem se dar conta, que é o seguinte: quando adultos, nós procuramos sempre um ambiente semelhante àquele da nossa infância. Então, basicamente, quando nós somos invalidados no ambiente em que a gente cresceu, quando a gente aprende no ambiente em que a gente cresceu que não somos bons o suficiente, a gente vira adultos que no fundo são crianças grandes. A gente continua com o mesmo comportamento de antes. A gente se atrai e se interessa por ambientes que nos invalidam, que fazem com que a gente tenha essa certeza de que não somos bons o suficiente. E infelizmente é a coisa mais fácil de encontrar numa cultura igual a essa que nós vivemos. E a gente precisa da aprovação das pessoas, a gente precisa da validação das pessoas, então a gente permanece naquele ambiente. Aquilo é muito familiar inconscientemente pra gente. E a gente fica ali, a gente não enxerga onde tá a saída, a gente não acha que pode sair, a gente não acha que quer sair, a gente acha que se sair, nós vamos encontrar um outro trabalho que vai ser a mesma coisa, ou pior, ou vamos ficar sem nada. Tá difícil arrumar emprego, a gente não é bom o suficiente, se tá difícil pra quem é bom, imagina pra quem não é. Pra evitar a rejeição ou o perigo de ficar sem nada sendo julgado, a gente continua no ambiente tóxico. A maioria de nós aprendeu desde sempre, desde que a gente era pequeno, desde antes de nascer, que a gente tem que ficar agarrado em qualquer emprego. Pobre não tem opção, pobre nasceu pra morrer de trabalhar. A vida é pagar boleto, a gente não tem oportunidade de ter um emprego que a gente goste, em que a gente seja feliz. Isso aí é pra meia dúzia de pessoas. A gente só vai ser feliz se a gente ganhar muito, muito dinheiro, estudos e dólares investidos em nós. E a gente fica nesse ambiente ruim, sem querer sair, sem aceitar mudar, tentando agradar para que as pessoas nos tratem melhor, para que aquilo fique menos opressivo. Aí a gente começa a falar umas coisas assim: ah, vai que muda o chefe, aí fica bom. Vai que me mudam de setor, aí pode ser que fique legal. Ou então a gente é demitido e a gente fala assim: eu preciso fazer certo da próxima vez. Dessa vez eu não consegui, mas da próxima vez eu vou fazer certo. Como se a culpa fosse nossa, né? Do mesmo jeito que era quando a gente era criança e sentia que era culpa nossa tudo que acontecia. Porque a gente não conseguia, porque a gente não tava fazendo direito. E é por isso que quando a gente burnouta, a gente não quer sair do lugar tóxico, do lugar que nos adoeceu. A gente muitas vezes só aceita se afastar se a empresa pagar, que é tipo uma garantia, é tipo uma reparação, é tipo uma validação. A gente é demitido, fica desesperado para voltar logo a trabalhar. E aí o que a gente fala? Dessa vez eu vou fazer certo, eu vou fazer diferente, eu vou fazer certo. E a gente repete tudo de novo, arruma outro emprego abusivo, colapsa mais uma vez e acha que é outro burnout. Eu tive burnout de novo, eu não consegui de novo, eu estou num ambiente tóxico de novo. É o mesmo burnout que você não resolveu, porque você tá tão convencido de que você não pode largar aquele osso que você tá focado apenas e unicamente em voltar a ser útil, em voltar a trabalhar, em voltar a produzir, em não ser julgado, em ser validado, em agradar, em ser reconhecido, em não decepcionar. Gente, quando a gente ouve desde cedo que não tem saída, que precisa aguentar, a gente acredita
que não tem saída e sair não é uma opção. Desistir não é uma opção. Quando a gente tá numa bolha nas redes sociais, em que todo mundo afirma que os bons morrem de trabalhar e os maus são ricos, a gente morre de trabalhar, porque fazer diferente disso é precisar bancar uma escolha muito dura, é precisar bancar uma escolha nossa de perder a validação das pessoas que nos cercam hoje, de começar a ser julgado pelas pessoas mais fortemente. Muita gente se recusa, por exemplo, a fazer dieta, porque fala assim, não, mas é que aí, se eu começar a fazer dieta, ninguém mais vai me chamar para sair, aí vão ficar enchendo meu saco. A gente faz escolhas erradas a vida inteira. A gente escolhe o que traz menos julgamento e invalidação das pessoas, ao invés do que nos faz bem. As nossas escolhas são baseadas não no que nos faz bem, e sim no quanto aquilo tem potencial de julgarem a gente ou não, de criticarem a gente ou não. Porque a gente aprendeu lá atrás, no nosso ambiente de infância, que invalidação, humilhação, negligência é o que a gente merece. Então eu sei que eu tô jogando um monte de informações aqui. No final do vídeo eu vou pôr aqui 2 aulas que eu fiz aprofundando bem mais esse assunto, se você tiver interessado em mudar a sua vida, tá? Eu inclusive recomendo que você reveja esse vídeo aqui pelo menos mais uma vez, porque eu sei que eu tô te entupindo de informação, mas a nossa cultura leva a gente a acreditar que não tem jeito, quando tem jeito, que não tem saída, quando tem saída. A nossa cultura faz a gente acreditar que o único jeito, a única saída é ser herdeiro, mas não é. Nossa cultura faz a gente acreditar que quem não rala e só se ferra não sabe de nada porque tá com a vida ganha. Se você chegou até aqui, eu quero te dar parabéns, tá? Se você chegou até aqui e não escreveu nos comentários que você não tem opção, que eu só falo isso porque eu sou riquinha, você já tem minha admiração. É muito difícil quebrar essa dinâmica de tudo que a gente é bombardeado o dia inteiro, desde sempre, em casa, no trabalho, nas redes sociais, nos amigos, etc. Mas se você chegou até aqui, eu queria dizer o seguinte: ouve tudo isso que eu tô falando com carinho. Quem cresce ouvindo que não tem saída, que vê em volta de si mesmo, ao longo dos anos, parentes, amigos e vizinhos acreditando que não tem saída, cresce convencido de que não há uma saída. E essa sensação de não ter saída, de ser impotente diante da vida, de se esforçar tanto para ver nada melhorar, é exatamente isso que deprime, que deixa você ansioso e que te causa um burnout. Só que quando você não para ouvir e refletir sobre tudo isso que eu tô falando, você colapsa e passa a não poder trabalhar. Eu fiquei 7 anos sem poder trabalhar. E sim, eu sei, 99% das pessoas realmente acha que eu fiquei sem trabalhar esse tempo todo por escolha, porque eu podia. Mas quem estava do meu lado viu que eu não tive escolha. E é isso que um burnout faz. É isso que um colapso de burnout faz. Faz com que a gente não tenha condições mais de trabalhar até conseguir se recuperar o suficiente. E quando você colapsa, isso quer dizer anos. Então, se você se vê sempre falando eu não tenho saída, eu não posso parar, só entenda que isso pode te levar a um colapso e você ficar sem trabalhar ganhando R$0. Eu acho que vai ser mais estressante. Então é mais vantagem começar agora a entender aonde estão as saídas, porque elas existem. Você pode não estar conseguindo ver, que a vida inteira te falaram que não existia, mas elas existem. Então procura ajuda, procura terapia. Tem lugares que atendem de graça, que atendem por preço social, não só no SUS. Tem universidades, por exemplo, que atendem em clínica e escola. Procura ajuda para você conseguir entender que você tem saída. Quais são essas saídas? Onde elas estão? E como você faz para conseguir mudar a sua vida? Porque ficar repetindo eu não tenho opção a não ser morrer de trabalhar é exatamente o que vai fazer você literalmente morrer de tanto trabalhar. A minha pergunta para você é: jura que você acha que é para isso que você tá no mundo? Jura que você acha que você não merece ser feliz? Jura que você acha
que a vida é ir de casa pro trabalho, pagar boleto, dormir, voltar a trabalhar, pegar ônibus, trabalhar, voltar. Mesmo, porque não é. Eu vou deixar aqui para você 2 aulas em que eu aprofundo tudo isso. Uma falando de ambientes tóxicos de trabalho e uma falando bem mais sobre por que a gente acha que não dá para sair de um ambiente tóxico de trabalho, ok? Até o próximo.